a Deus. Quantos realmente têm fome e sede de Jesus nesse lugar? Eu não ouvi todas as mãos levantadas. Quantos estou feliz? Agora eu estou em casa. Porque realmente nós entendemos que Deus tem morada nos corações daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então que bom estar aqui com vocês. É muito bom compartilhar um tempo com pessoas que realmente buscam entender mais de Deus. Eu conheci, faço verdade, ratifico as palavras do pastor Dias. Parece que nós já nos conhecíamos há dias. E eu tenho feito alguns trocadilhos para o pessoal da aliança, eu vou falar um pouquinho. Eu digo, olha, eis aí vem dias e vem com coisa nova. Eis que faço nova todas as coisas. E as pessoas têm entendido que pessoas como o pastor Dias não têm trago religiosidade, mas têm trago a espiritualidade. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de conversar com esse pastor? Sabe que quando ele começa a falar, começa a sair aquelas cascas que muitas vezes nós colocamos nas outras pessoas. Eu tinha uma impressão do pastor Dias. As pessoas dizem, é porque ele é médico, está ali, faz não sei o quê. Tem uma igreja no Eusébio. Eu quero saber o que é que tem dentro dele. E aí ele me faz algumas surpresas. Ele nem sabe disso. Estou descrevendo para ele ter o extrato da impressão que eu tive. Ele disse, olha, vamos conversar, vamos. Aonde? Pode ser na minha casa, pode ser na sua. Então vamos na sua. Aí chego na casa do pastor Dias. Aí quando a gente pensa que vem aquele trololó de pastor, porque eu já acompanho pastores há tempos. Ele, olha, deixa eu te contar a minha história para você saber logo quem eu sou e pronto. Porque aí gosta ou não gosta e pronto. E só tem isso, gente. Nós somos aquilo que Deus nos dá. Nós não podemos ser aquilo que os outros têm, aquilo que os outros dizem. Nós somos aquilo que o Eterno diz ao nosso respeito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele abriu e disse, meu Deus, parece tanto com a nossa trajetória. Passamos por berços religiosos parecidos. E ele contando, e o que eu mais amei na vida do seu pastor, é que quando ele começa a falar, sai a verdade dele, conseguem conter. Você já viu ele chorando? Eu já vi. E eu gosto porque não é um choro assim reprimido, não é um choro assim de comover aquele que está perto de você, é algo que explode. Tem pessoas que o coração não cabe dentro da caixa do tórax, eles saem para fora. E pastor Dias é esse homem, você tem esse prazer de estar sendo pastorado por esse homem que eu estou começando agora. Não é? Nós temos pastoreio mútuo. Eu sou apóstolo sim, e muitas vezes a impressão que se tem é que apóstolo é o pastor dos pastores. Mas na aliança ministerial evangélica, essa que carrega no meu peito um conselho de Jesus, que é ame, nós pastoreamos mutuamente uns aos outros. Nós entendemos que nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos filhos de um só Deus. Temos um só Senhor e um só pastor, é Jesus. Quantos creem nele aqui? Então o que nós fazemos aqui é a sombra dessa videira verdadeira, Jesus. Nós pastoreamos uns aos outros. E a AME tem sido isso. Se você conhece algum pastor, além do pastor Dias, diga para ele, existe um lugar, abrir o seu coração e não vai receber uma recriminação, uma condenação. Você vai receber muito amor. É a AME. Uma aliança que começou com o sonho de conhecer mais alguém que passasse por dores ministeriais como nós. E poder dar a oportunidade de chorar no ombro amigo, de sorrir também. E quando nós percebemos, isso era uma igreja de pastores que estavam sem pastores. É claro que vocês já têm um entendimento ministerial aqui muito forte. É uma igreja em células. Uma igreja em células é uma igreja viva, você pode dizer amém? Porque células são estruturas de vida, não são estruturas religiosas. Pastor Dias chegou aqui, a gente está se conhecendo, então ele vai falando como se não me conhecesse mesmo. Ele diz, olha, apóstolo, a gente tem isso aqui, e não precisa mais do que isso. E eu realmente concordo, porque a igreja viva é uma igreja celular, é uma igreja que entende que a vida está dentro de nós. Como foi cantado aqui, ou melhor, como foi louvado aqui, existe vida dentro de nós. E é só isso que nós precisamos para começar realmente a desfrutar um pouco mais dessa palavra que eu trouxe para vocês hoje à noite. Quantos realmente têm fome e sede da palavra de Deus aqui? Estou no lugar certo. Então, abra a sua Bíblia
uma palavra maravilhosa, que encontra-se ali no capítulo 32 do primeiro livro da Bíblia. Sabe, esse capítulo, você que faz parte de uma igreja em células, já ouviu isso milhões de vezes. Vocês têm um encontro com Deus aqui, não é verdade, pastor Dias? Então, quem tem um encontro com Deus tem esse texto como praticamente o Evangelho de João para outras pessoas que são tradicionais, porque entende uma realidade espiritual. Então, deixa sua Bíblia aberta nesse texto, porque eu vou entrar no contexto dele, mas você vai ficar com um mapa daquilo que foi pregado hoje à noite, porque todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, ela procura corações. E eu sei que nesse lugar existem corações que vão ser semeados pela palavra de Deus. Corações que buscam, não é? Corações que intercedem por mais de Deus. E todas as vezes que a gente intercede por mais de Deus, Ele entrega mais de Deus para a gente. Então, nesse texto muito lindo da palavra de Deus, aqui no versículo 1, diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao seu encontro. Quando Jacó viu esses anjos, quando Jacó viu aquele lugar, ele diz assim: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar de Manaim. Deixe-me ficar com esse texto e que esse capítulo ele escorra diante da palavra que eu vou liberar sobre a sua vida. Eu quero que você entenda algo. Nós vivemos em um reino que nesta terra as pessoas chamam de reino dos homens. Reino de quem? Dos homens. Mas você, assim como eu, que temos visão espiritual, que sabemos que a nossa vida não é apenas a nossa vida, mas é a vida de Deus em nós, Emmanuel, Deus conosco. Nós não podemos olhar para as coisas da mesma forma que aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus olham. Quando Jacó, que havia passado por experiências sobrenaturais com Deus, nesse exato momento da leitura do texto, ele havia já visto aquela escada que você já deve ter aprendido sobre isso aqui, que os anjos subiam e desciam naquele lugar, e ele colocou o nome daquele lugar de Betel, porque era a casa de Deus. Depois da experiência com Deus, ele não foi mais o mesmo. As experiências com Deus, elas marcam a nossa vida de tal forma que nós já não somos mais o mesmo. Nós não somos mais o mesmo que nós éramos. O apóstolo Paulo, quando começa a evangelizar, apostolando, ele diz: olha, eu já não sou mais eu mesmo. Cristo vive em mim. Nós somos novas criaturas. Quantas novas criaturas nós temos aqui? Nós somos essa nova criatura. Porque nós não temos mais uma geração biológica. Nosso pastor, a semana inteira, traz pessoas dessa vida e ele sabe o que é um nascimento natural. E você que já nasceu, sabe o que é isso, porque você é fruto desse milagre. Nós nascemos aqui. Nós sabemos que na nossa vida, quando nós nascemos, nós ganhamos a vida. As mulheres dão a luz, porque elas trazem para essa vida uma direção de Deus. Nós somos um milagre. Deus nos trouxe para essa vida. Mas agora eu quero falar para você que mais importante do que nascer aqui é nascer de novo. Nascer de novo é ter um novo entendimento. Quando nós nascemos como criancinhas, nós não sabemos nem que mundo é esse. Sabemos nem onde nós estamos. As primeiras pessoas que nos acolhem, que nos dão alimento, a mãe que amamenta, se tornam nossos pais. Aqueles que estão perto de nós se tornam nossos irmãos. E por aí nós vamos ganhando amigos e irmãos. Mas existe uma realidade espiritual aqui que nós precisamos cada vez mais solidificar em nosso coração. Quando nós ganhamos o entendimento para que nós estamos aqui, nós nascemos de novo. Jesus nos dá a direção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quantos creem nisso nesse lugar? Ele nos dá entendimento. E quando nos dá entendimento, nós podemos desfrutar de uma nova vida. Esse homem que está aqui nessas escrituras, chamado Jacó, nesse exato momento, ele começa agora a desfrutar de entendimentos espirituais. Ele olha
à sua frente e vê um acampamento de Deus. E é tão lindo porque nós temos a tradução que nos traz mais para perto do texto. Toda tradução é uma forma de se aproximar mais. Quando nós temos uma tradução, nós temos uma forma de chegar nas pessoas. Jesus disse para mim e para você, traduzir para as pessoas o amor dele. Quando nós acolhemos, nós traduzimos as palavras em ações e nós trazemos as pessoas em amor. A linguagem do Espírito Santo é a linguagem de amor. Nós somos frutos do amor de Deus. Quantos creem nisso? É a tradução. Sabe, eu lendo esse texto, pastor Dias talvez tenha falado ou não, mas eu tenho a grande oportunidade de ler a Bíblia no original. E sabe, quando ele vê esse texto aqui, ele não fala simplesmente que viu um acampamento. Um acampamento. Ele fala que viu 2 acampamentos. E é por isso que ele coloca Manaim, porque a palavra é traduzida em hebraico é Mahané, e num plural seria Mahanaim, porque ele vê 2. Preste bastante atenção. Todas as vezes que eu e você olhamos para as pessoas, nós vemos muitas vezes 2 tipos de pessoas. Quando a pessoa está fazendo algo errado, você lembra logo, sai da tua velha carne, isso aí é o velho homem, é a velha mulher. Agora quando a pessoa está louvando, está frutificando, está falando do amor de Deus que está na vida dela, nós vemos um homem e uma mulher nova nascido de novo. Isso é visão espiritual, é só para quem entende o que eu estou falando, porque já está no espírito. Ele viu esses acampamentos. E quando ele tem essa visão espiritual, ele segue o caminho e o texto vai dizer muito fácil. Ele vai em busca agora de reconciliação com seu irmão. Porque toda a nossa vida aqui nessa terra é em busca dos nossos irmãos. Porque quem tem Deus por Pai precisa encontrar os seus irmãos. Nós somos irmãos uns dos outros. Existem aqueles que ainda não sabem dessa realidade. E é por isso que o Evangelho nos convoca a pregar o Evangelho do reino de Deus. É apresentar para as pessoas o Pai. Você viu nas palavras do seu pastor? Você viu nas palavras do seu pastor? Que ele não liberou uma palavra aqui para colher ofertas. Ele liberou uma palavra aqui para você ter o entendimento de um pai que cuida. Ele usou o seu exemplo. A nossa vida tem que ser uma história viva de Deus. Nós não podemos ficar assim, imitando pessoas. Uma das coisas que tem me chamado a atenção, quando eu vejo na vida do pastor Dias Júnior, é porque ele tem uma história com Deus. Jacó, nesse texto, no capítulo 32 todo, que você vai desfrutar em casa, pode aproveitar enquanto eu estou aqui emanando da palavra de Deus. Ele teve uma história. Quando ele vai buscar o irmão dele, ele não chega para falar assim, olha, o nosso avô Abraão teve um encontro, você lembra que nosso pai Isaac contava? Também não falou, olha, você lembra como nosso pai arranjou uma esposa? Não. Ele coloca a identidade de Deus que está marcada na vida dele para o seu irmão. Sabe, o mundo não está precisando de historinhas do passado. O mundo está precisando da história que Deus está fazendo aqui na sua vida. Daquilo que Deus fez, da transformação que Ele está fazendo na sua vida. E não adianta ficar olhando para o passado. Ah, Deus me transformou. Nós precisamos chegar para as pessoas dizendo, Deus está me transformando. É de glória em glória. Quantos estão entendendo? Nós precisamos ter essa realidade espiritual. Águas passadas não movem moinho, mas a Bíblia diz que aqueles que creem nas Escrituras, aqueles que creem em Deus, como diz nas Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Quantos creem nisso aqui nesse lugar? Nós temos que ter esse entendimento. Jacó saiu adiante do seu irmão e ele aprendeu, ele dividiu o seu povo em 2. Ele teve medo. Sabe, a única forma que nós temos de enfrentar o medo, muitas vezes, para falar do amor de Deus para as pessoas, é apresentando a verdade. A verdade.
A verdade é o único passo que te dá segurança na vida. Aqueles que andam em mentira andam tortos e falsos e sempre caem. Porque a verdade é o único passo que nós podemos caminhar a nossa vida com certeza. Ele disse, olha, eu vou dividir aqui. Dividir meu povo, mas eu quero que vocês se dividam. E antes de apresentar ao meu irmão a minha própria vida, eu quero que vocês façam algo para mim. Está no capítulo 32. Cheguem na frente do meu irmão e apresentem ofertas. E quando perguntar, diga que o servo dele entregou essas ofertas. Sabe, Jacó tinha uma pendência muito grande. Ele tinha uma pendência com seu irmão. O irmão dele era primogênito. O irmão dele era sacerdote em casa por excelência. Naturalmente, sacerdote. Era o primogênito. Era o primogênito. Mas Jacó, dando um jeitinho, porque muitas pessoas acham bonito os títulos. Muitas pessoas acham bonito, por exemplo, ser um médico. É bonito, mas quantas horas sem sono a pessoa passa estudando para chegar à medicina? Algumas pessoas acham bonito, alguns ser professor. É bonito estar na frente das pessoas ensinando. Mas quantas noites passou o professor para chegar e ensinar ali? Muitas pessoas admiram o palco. Muitas pessoas admiram aquilo que está na frente. Mas esquecem de olhar o caminho percorrido para estar aqui. E aquele homem disse, olha, entrega lá as ofertas. Durante muito tempo você pode passar e ler esse texto e não entender. Mas quando ele estava entregando as ofertas, ele estava cumprindo aquilo que ele deveria ter feito no passado. O irmão dele era digno de dízimos, o irmão dele era digno de reconhecimento, e no passado ele havia roubado a bênção. Mas ninguém que rouba pode dormir tranquilo. Nunca roube a verdade de alguém. Nunca. Ele precisava reconciliar, ele entregou a verdade. Ele entrega os presentes. Isso é dele. E diga para ele, eu sou servo dele. Porque quando nós entendemos a realidade espiritual, nós não buscamos mandar em ninguém. Nós procuramos servir uns aos outros, assim como ele nos ensinou. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir a muitos. E hoje nós somos filhos desse banquete espiritual que o pão vivo que desceu do céu nos entregou. O nome dele é Jesus. Você pode aplaudir a ele. Aleluia. Mas teve muito mais. Aqui nós começamos quando ele começa a enfrentar o seu irmão, a batalha dos pensamentos. Ele está diante agora de um momento que ele vai encontrar o seu irmão. Os presentes foram entregues, a vontade dele foi feita, ele manda as pessoas na frente para encontrar o seu irmão. Só que assim como eu e você, preste bastante atenção, essa Bíblia, essa palavra é espiritual, porque ela descreve a nossa vida, os nossos sentimentos. Sabe quando você entrega a sua vida para Jesus, que desperta aquele amor, você diz, eu vou evangelizar o mundo, eu vou ganhar todo mundo, mas você deixa para mais tarde. A vontade é ganhar toda a sua família para Cristo, não é verdade? Sim ou não? Alguém tem vontade de ganhar a família para Cristo aqui? Porque é só o que eu faço, meu irmão. Todo o restante é consequência. Tudo o que eu faço na minha vida, você viu o pastor disso falando, faz para os filhos. E todos aqueles que entendem a verdade do reino dos céus, faz tudo para os filhos de Deus. Mas ele deixou para mais tarde. Começou a guerra dos pensamentos. Ele disse, será que meu irmão vai me matar? Faz tempo que ele está me perseguindo. Será que ele vai me matar? E ele começou a adormecer. E ele deixou de ir ao encontro do irmão dele. E aí a Bíblia fala que ele pegou, não foi ao encontro, ele dormiu. Foi inventar de dormir. Só que eu e você sabemos que quando nós adormecemos o nosso chamado, o nosso Deus sempre coloca algo no nosso caminho para despertar a nossa fé. No caminho de Jacó, logo no vale, ele encontra um anjo. E talvez você que tenha ouvido essa palavra antes,
está necessitando de algo mais, deixa eu te falar algo nessa noite. Ele encontrou um mensageiro do Senhor. Porque todas as vezes que o crente decide andar com Deus, que ele relaxa, sempre vem um homem de fé, uma mulher de fé na nossa vida e libera a palavra do Senhor. É verdade ou não é? Você sabe disso. Porque eu estou lendo a Bíblia. E a Bíblia é a palavra viva. A Bíblia não é a palavra do passado. É o único jornal que é atualizado dia e noite, noite e dia. É a única fonte que eu posso confiar e você pode confiar e saber que todos os dias nós podemos saber, conhecer a verdade do alto aqui na terra, é através da palavra de Deus. Quando ele relaxou, veio um anjo falar com ele. E você sabe, ele veio aquela luta toda com o anjo, e lutou até o amanhecer, aquela coisa toda, e ele pensando, e aí o que é que vai acontecer de mim? O anjo feriu a perna dele, e ele segura o anjo, você não vai agora, sem antes me dizer minha bênção, sem antes dizer teu nome. Sabe, o anjo olha para ele e diz algo muito interessante, que é o ponto-chave dessa palavra nessa noite. Quando nós entendemos que andar com Deus é ser uma nova criatura, quando nós entendemos que andar com Deus é sermos gerados de novo no Espírito de Deus, nós ganhamos uma nova identidade. Aquele homem tinha um nome chamado Jacó, algumas traduções vão colocar como enganador, aquela coisa toda, mas eu trago para você aquilo que é original. Porque eu gosto de entender, quando as pessoas buscam verdadeiramente a Deus, elas não querem saber de firulas. As pessoas estão querendo saber quem é você mesmo, o que é que habita dentro de você. Muitas vezes nós escondemos por argumentos a nossa vida, mas quando Deus nos vê, Ele não vê como o homem vê, Ele vê como só Ele vê de dentro para fora. Vê de dentro para fora. Aquele mensageiro do Senhor olhou para ele, olha, você não vai ser mais chamado de Jacó, você vai ser chamado Israel. E é muito bom que isso seja sendo transmitido pela internet, porque muitas pessoas durante muito tempo traduzem isso de a forma como querem. Israel não significa qualquer lugar. Israel é uma palavra linda, pastores, homens e mulheres de Deus aqui presentes. Israel é uma palavra que significa Yeshar El, direto para Deus. Quando nós entendemos que a nossa vida caminha na direção de Deus, nós somos chamados de Israel. Somos chamados de Israel. Nós temos que entender que aquele homem que andava ali, andarilho, buscando lugar, buscando na promessa, a Bíblia diz muito claro, você vai ler. Eu sempre deixo o capítulo, ainda leio aqui uns textos para você. Porque eu gosto que as pessoas que realmente querem andar com Deus busquem em suas palavras aquilo que Ele realmente está dizendo. Não fique naquilo que o homem diz. Se aquele homem está pregando, se o homem que está aqui à sua frente está pregando o que a palavra de Deus diz, desfrute da presença de Deus. Mas caso contrário, eu dou a segurança para as pessoas. É a palavra de Deus, meu irmão. Eu vou passar, nós passaremos. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Sabe, aquele homem que andava andarilho, quando o mensageiro olhou para os olhos dele, você não vai ser mais qualquer pessoa, você vai ser aquele que busca a Deus, vai direto para Deus, sem curvas. Sem curvas. Sabe, existe uma batalha muito grande na nossa mente. Todas as vezes que nós buscamos crescer mais no nosso dia a dia, nós procuramos fontes de conhecimento, e é muito importante buscar fontes de conhecimento, porque a sabedoria habita no meio dos conselhos. Mas tem um conselho que é maior do que todos: o conselho da palavra de Deus. Havendo profecias, cessarão. Havendo qualquer coisa nessa vida, vai cessar. Mas a palavra de Deus dura para sempre. Nunca, nunca, jamais duvide do que está escrito na sua Bíblia. Ela nos restaura todos os dias. Ela traz para a minha vida o refrigério. Aquele homem chamado Jacó, que agora tem uma identidade, e estava com a ferida da luta que ele lutou. Mas você sabe que toda ferida, quando apacentada pela palavra de Deus, ela é curada. Ela gera cicatrizes. As nossas guerras que nós temos aqui,
quando são apacentadas pela palavra de Deus, geram legenda espiritual para que qualquer pessoa, ao olhar para a nossa vida, pode nem entender o que nós estamos falando, mas quando olham para a legenda, que são as cicatrizes de guerra, entendem o que Deus tem feito em nossa vida. Porque todos aqueles que vivem nessa terra, vivem uma grande luta, mas têm a vitória decretada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas precisamos andar em direção a Deus. Caminho torto não resolve a nossa vida. É por isso que nós temos que andar como Israel, direto para Deus. Sem curvas. Sem curvas. Deus ama tanto a nossa vida, meu irmão, minha irmã. Ele ama tanto a nossa vida, o nosso Pai, Ele nos ama. Quantos creem nisso? É maravilhoso sentir esse amor de Deus. É um amor infinito, um amor sem limites. Que para você, para que eu não errássemos o caminho, Ele criou um caminho chamado Jesus. Porque existe apenas um só intermediador entre Deus e os homens. E o nome dele é? Você ainda não conheceu? O nome dele é? Jesus. Jesus. Todas as vezes que nós compreendemos essa verdade, nós podemos caminhar na batalha dos pensamentos. Ei, eu vou seguir para a direita, eu vou seguir para a esquerda. Eu vou seguir reto em direção a Deus. Eu vou andar com Jesus. Eu posso entender que a minha vida, durante os percalços que nós cometemos quase que diariamente, porque você sabe, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Durante os percalços da nossa vida, durante as tomadas de decisões, durante as escolhas que nós fazemos diariamente, muitas vezes nós desviamos do foco da palavra de Deus. Você é forte em Deus. Você não é forte em si mesmo. Isso não é desculpa para você não cuidar da saúde. Isso é a palavra para você entender o princípio de todas as coisas. A nossa mente, ela guia os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles formam o nosso comportamento. Quando eu tenho esse entendimento de que aquilo que abastece a minha vida é a palavra de Deus, eu busco fazer como o salmista recomendou no primeiro salmo logo. No primeiro salmo logo. Bem-aventurado o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quantos creem nisso aqui? Eu tenho uma proposta importante para a sua vida. Eu tenho uma proposta. Sabe, o que é mais interessante é porque nós estamos aqui, né, todos estão em fileira, nós estamos numa situação propícia. Nós estamos em um ambiente que foi descortinado pelo Eterno na vida do pastor de vocês. Porque é um ambiente grande, sim. Poderia ser um ambiente inóspito, poderia ser um ambiente com matas, não tinha nada. Ele me falou, eu mapeando, eu gosto muito de mapear as palavras das pessoas. E ele falou, não tinha nada, apóstolo, não tinha nada. E a gente começou a construir. Sabe, ainda continua sem nada de interessante para os olhos dos homens. Nem linha de ônibus tem ainda. Mas o que tem aqui nesse lugar, quando esse lugar começa agora a profetizar o nome de Deus, o que tem aqui nesse lugar, ele acompanha a sua vida por onde quer que você vá. Existe um ambiente espiritual, onde nós podemos entender que todas as vezes que nós caminhamos em direção de Deus, nós percebemos que Ele já estava em nossa busca. Nós não encontramos Deus. Quando nós buscamos a Ele, nós percebemos que Ele estava em nossa busca, porque Ele busca os verdadeiros adoradores. Aqueles que entendem que a adoração não é uma canção, por mais linda que ela seja. Aqueles que entendem que a adoração é uma direção a favor de Deus. Adorar não é cantar, adorar é se movimentar na direção do seu Criador, diretamente para Deus.
Sabe, onde você está é um lugar bom estar sentado. Mas quem dera você agora pudesse entender, diante de uma oração que eu vou estar ministrando, que a sua vida precisa dar passos de fé. E de onde você está, aonde você está ouvindo a palavra, eu sei que muitos já estão reagindo, eu sei que muitos já estão entendendo, eu sei, porque a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus cumpre o propósito a que apraz. Ela sempre entra nos corações daqueles que realmente querem andar com Deus. Nós não temos diante de nós, pelo menos eu imagino que não, pessoas que nunca tivessem ouvido a palavra de Deus. E se tem, hoje é seu dia. Porque todas as vezes que Deus proporciona uma atmosfera nova em nossa vida, Ele nos dá um momento de nascimento espiritual. Eu sei que muitos aqui já nasceram de novo, mas a grande verdade é que todas as vezes que nós acordamos, nós temos a oportunidade de nascer novamente em entendimento, em conhecimento da palavra de Deus. Então eu gostaria que você pudesse agora refletir no que foi ministrado. Entre tantas lutas que nós passamos diariamente, nós podemos decidir em que direção nós vamos caminhar. Em que direção nós vamos caminhar? Nós podemos caminhar pelos nossos medos, nós podemos caminhar por aquilo que nós entendemos ser o certo e desviar daquilo que entendemos que é o errado, mas nós também podemos caminhar na direção de Deus, em direção a Deus. Sabe, aqui na frente nós temos um grande altar. Nós temos um lugar onde nós entendemos que a direção de Deus encontra a nossa vida e nós encontramos ela. Porque a nossa vida diante do altar é um sacrifício diante de Deus. A nossa vida, ela, toda circunstância, desde o ato que nós nascemos até o sacrifício, quando nós andamos com Cristo, é uma caminhada para o altar. Jesus disse: aquele que quiser seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Sabe, Jacó tinha uma cruz. A cruz dele era o perdão do irmão. Ele precisava encontrar um altar. Ele precisava lutar. Mas como você ouviu, durante um momento, ele derrapou. Ele deixou para o outro dia. Mas Deus colocou um mensageiro na vida dele. Hoje eu quero estar aqui diante de você como um mensageiro de Deus na sua vida. O que eu quero dizer é que você não está necessariamente acomodado, mas nós estamos na casa de Deus. Nós não estamos na casa onde nós viemos descansar. Nós estamos na casa onde nós viemos batalhar espiritualmente. E o maior inimigo hoje das nossas vidas, necessariamente não é aquele que está do lado de fora, é aquele que está em nós. A nossa vida, quando nós não entendemos que podemos vencer todas as coisas em nome de Jesus, ela se torna um inimigo, buscando comodidade. Comodidade. Então eu quero orar pela sua vida. E enquanto eu estiver orando por todos aqui sem exceção, você viu que o seu pastor deu uma autoridade nesse altar. Ele disse: ministra-nos, eu quero ministrar na sua vida. Eu quero orar. E enquanto eu estiver orando, aqueles que têm cruz, aqueles que realmente buscam um altar para colocar a sua cruz, o Calvário foi o altar de Cristo. E hoje a glória dele se espalha sobre toda a terra. Então enquanto eu estiver orando, você está orando também. Mas aqueles que quiserem caminhar em direção ao altar, eis aqui o seu lugar. Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão aqui, que vão se levantar e vir ao seu altar, sonda e esquadrinha os corações daqueles que estão aqui. Meu Deus, nós sabemos que existem cruzes aqui. Então que cada pessoa que está sendo aqui, se movendo nessa direção do altar, que o Senhor que um dia trouxe esse lugar à existência, faça aqui morada nesse lugar. Estamos diante de uma batalha, Senhor, mas o acampamento dos teus anjos rodeia, circula em volta daqueles que irão herdar a salvação. Nós estamos diante de herdeiros aqui. Meu Deus,
quantas cruzes pesadas. Nós sabemos que a batalha não é fácil, mas nós temos, Senhor, a Tua palavra, que não estamos aqui guerreando em causa própria, mas estamos guerreando em Teu reino. Que o Senhor conduza, que o Senhor livre agora essas pessoas. Pai, consigo ver muitos aqui à frente, mas ainda tem aqueles que a cruz está pesando. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja agora, Pai, um levantamento dessas cruzes. Que o Senhor que disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu quero ser tua boca agora, Senhor Deus, e dizer para essa pessoa: venha ao altar de Deus, traga a sua cruz. É andando na direção dele que nós encontraremos a verdadeira palavra de alívio em nossa vida. De alívio em nossa vida. Espírito de Deus, que se move agora nesse lugar. Olha que luta. Você percebe? Você está orando, você que ainda está aí no seu lugar, é porque você sabe o quanto é difícil. Então vê no seu tempo. Faça a prova a palavra que eu estou liberando, se é que você está entendendo. Será que você tem algo que precisa liberar nesse altar? Jacó tinha uma falta de perdão com o irmão, mas ele sabia que para caminhar com Deus precisava colocar as coisas em dias. Nós estamos aqui, Senhor. A Tua palavra está sendo ministrada e o Teu povo está se movendo na Tua direção. Senhor, nós sabemos que existe muito mais. Sim, Deus, o Senhor sabe que eu já fui uma dessas pessoas que muitas vezes a cruz estava tão pesada que eu não queria nem se mexer. Eu desviava os olhos do pregador. Mas eu sei que Tu estás aqui e que esse lugar é Teu. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir: traga a sua cruz ao altar. Traga a sua cruz. Teus pés estou pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Recebe aqui, Senhor. Está enchendo, Senhor. Meu perfume, minhas lágrimas. Ei, você que está pensando demais, Ele está falando com você. Não é mais um pregador, um olhar do Teu rosto, é uma voz. eu fui perdoado logo. Ei, que Deus. te vi. Ministra-nos, Senhor. Tesouro, vou perdoar diante de Ti. E eu quebro meu vaso aos Teus pés, os pés do meu amado. E eu quebro meu vaso. Lá de longe vindo pessoas. É, Deus te viu. Aos pés. Você não é mais um no meio da multidão. Aos Seus pés estou pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Recebe aqui, Senhor, lágrimas que vão cair. Basta um olhar no Teu rosto e eu fui perdoado logo que te vi. Pode vir. Eu estou te vendo. O Espírito Santo está te vendo. É, você está se mexendo, porque você está vivo. Eu quero
ajoelharam onde estavam. Minha esposa vai orar pelas mulheres aqui. Isso, olha que coisa linda. Que adoração. Adoração livre, meu irmão. Adoração é um clamor de libertação. As mulheres aqui receberão a oração da minha esposa, porque você foi perdoada, mulher, diz o Senhor. Você foi perdoada. Minha esposa vai orar para que você sinta o perdão, para que você tenha mais fluidez espiritual. Você é mulher, e as mulheres geram vida. Aleluia, declaramos céus abertos nesse lugar. Toda oração que for feita aqui, tenha certeza que o Senhor ouve. Mulher, Deus está ouvindo a tua oração. Ele conhece o teu íntimo. Ele visita o teu lar. Ele sabe de todas as aflições. Ele sabe das tuas dores. E Ele está aqui para curar as feridas, para sarar. Ó Deus, eu peço, Senhor, fortalece cada mulher, Senhor, aqui presente. Que a fé delas, Senhor, seja ampliada. Que elas jamais olhem para as circunstâncias, para os problemas, mas que elas possam olhar sempre para o alto. Que elas possam ver, Senhor, que Tu és maior do que qualquer problema. Que Tu és maior do que qualquer dificuldade, Senhor. E Tu estás pronto, Senhor, para ouvir as orações. Que Tu estás pronto, Senhor, a perdoar as nossas falhas, Senhor Deus. Quando vem aqueles pensamentos, Senhor, que não Te agradam. Mas nós sabemos que somos falhos, Senhor, mas que Tu nos ama e nos perdoa. Com infinito amor, Senhor, Tu nos ama e tem cuidado de nós. Pai, nessa noite eu coloco cada mulher, Senhor, em Tuas mãos. Eu não as conheço, ó Deus, mas Tu conheces a cada uma, pois no ventre Tu as formaste, Senhor Deus. Tu sabes quantos cabelos caem da cabeça de cada uma, Senhor. Tu sabes, Senhor Deus, cada lágrima que já foi derramada no chão, porque Tu nos conheces intimamente, ó Deus. E eu as coloco em Tuas mãos, crendo que Tu és o nosso Deus, crendo que Tu és o nosso Pai, o nosso socorro bem presente na tribulação. E que não há nada nessa terra, Senhor, que seja maior do que o Teu amor, que seja maior do que o Teu cuidado, ó Pai. Por isso, mais uma vez eu peço, Senhor, que a nossa fé seja aumentada todos os dias. Acrescenta, Senhor, em nós cada dia mais fé. Fortalece cada mulher, encoraja cada mulher, que elas possam entender o chamado de serem geradoras de vida. E é em nome do Teu Filho, aquele que vive e reina para todo sempre, Senhor, que eu Te entrego essa oração, ó Deus, crendo que nós receberemos, Senhor, crendo que Tu ouve cada oração, Senhor, que Tu escuta cada mulher aqui, em nome de Yeshua, amém. Agora os homens, em nome de Jesus. Só os homens, levante a mão direita. Só os homens, a mão direita. Sabe, vocês são fortes, sim, mas a nossa força não vem de nosso braço. A nossa força vem de Deus. Esse braço direito erguido é para você lembrar da mão do Senhor sobre a sua vida. Nós entendemos que os atos proféticos são sinais aqui na terra que tem respaldo nos céus. Ele nos toma pela mão direita. Ele nos toma pela mão direita. Essa sua mão, meu amigo, homem, foi feita para abençoar. É por isso que você tem ela. Que o Senhor fortaleça a tua mão.
Que todas as vezes que você profetizar, você lembre da mão do Senhor. Não é da sua mão, homem, é da mão do Senhor, porque você é dele. Quando Jacó entendeu isso, a vida dele foi marcada, e onde ele passou, virou prosperidade. Eu quero que você entenda isso, homem, porque nessa noite, uma identidade nova foi colocada na sua vida. Você terá o nome de Israel, mas não será um Israel apenas físico. É um Israel que anda na direção de Deus, direto para Deus. Nós vamos direto para Deus. Vamos direto para Deus. Fiquem de pé em nome de Jesus, aqueles que estão auxiliados. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus. Sabe, agora com as mulheres, sinalize aos céus. Sua mão direita, levante sua mão direita, todos levante a mão direita. Não é só deixar a mão aos céus, é sinalizar. Existem céus abertos nesse lugar. E quando a nossa mão se move como uma bandeira, ela representa o milagre que nós somos aqui na terra. Nós não somos mais devedores, nós somos herdeiros da graça do nosso Senhor Deus. Pai, abençoa essas vidas aqui. Abençoa essas vidas. Erga a mão agora em forma de concha para o lado dos céus, assim, ó, para receber. Porque eu vou me despedir ministrando uma bênção na sua vida. Coloca a mão assim. Ei, Espírito de Deus. Eu vou ministrar primeiro na língua santa, no hebraico, mas eu vou traduzir para que haja entendimento na sua vida. E depois que eu ministrar essa bênção, você coloque no seu coração, porque todo tesouro tem que estar guardado no coração. Jevarei Adonai veishmeha, Issa Adonai panaveleha, Yae Adonai panaveleha, veia semleha, Beshem Yeshua Mashiach. Amém. Que o Senhor nosso Deus, Ele resplandeça o rosto sobre a tua vida. Ele tenha misericórdia de ti, e sobre a tua vida repouse a paz, em nome de Jesus. Coloca essa mão no coração e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.